E o Palmeiras abre negociações para contratar Claudinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse assunto e fala também sobre a patrocinadora Master do Flamengo, disposta a ajudar para o pagamento do salário de Neymar. Júnior Santos é novo reforço do Galo. São Paulo tem sondagem de um time argentino por Alan Franco. Preciso contar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que marcou reunião com o staff do Rony para esse sábado. O Peixe já sabe a pedida do Rony e agora tenta se acertar em relação à comissão e também os bônus. Jogador que segue com proposta do Fluminense. O Tricolor tem um acerto com o Palmeiras para a compra do jogador por 8 milhões de dólares, mas ainda não chegou a um consenso com o Rony sobre salário. Por falar no Santos, presidente do Peixe, depois da vitória contra o Mirassol na estreia do Paulistão por 1-0, afirmou que Neymar tem as portas abertas na Vila Belmiro. Eu contei para vocês na terça-feira que o Neymar não descarta passar o primeiro semestre de 2025 jogando pelo Santos. Já Endrick marcou 2 gols na vitória do Real Madrid por 5-2 contra o Celta, e os 2 gols do Endrick foram super decisivos para a classificação para as quartas de final da Copa do Rei. O jogo estava empatado em 2-2, segundo tempo da prorrogação, quando o Endrick fez o 3-2, surgiu o 4-2 e ele ainda marcou o 5º gol. Importante contar que esses 2 gols garantem 420 mil reais ao Palmeiras. O Verdão tem uma série de bônus estipulados no contrato com o Endrick por performance. Então toda vez que ele é titular ou marca gols e dá assistências, o Palmeiras acaba recebendo dinheiro. Quero fechar o giro de notícias com informação importante sobre o Cruzeiro. A Raposa jura que não há nenhuma oferta do Palmeiras por 13 milhões e meio de euros em relação a Matheus Pereira. Essa informação havia sido divulgada nas últimas horas pelo jornal O Lance. Hora de falar sobre o Botafogo, terceiro reforço a caminho para a temporada. Longe de ser um jogador de super nome, mas o Botafogo avançou na contratação de Davi Ricardo, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Ceará, operação de 1 milhão e 800 mil dólares por 80% dos direitos econômicos. O Ceará e o Botafogo discutem agora a forma de parcelamento dessa grana. O Vasco chegou a sondar o Davi Ricardo, ele também foi procurado pela Juventus da Itália, mas aí foi só uma sondagem, não chegou a ter uma proposta oficial. A tendência é que o Davi Ricardo assine um contrato até 2028. Só para completar o noticiário botafoguense, o Dinamo Moscou recusou a terceira proposta do Botafogo por Bitelo, essa última oferta de 15 milhões de euros. Bora de informação exclusiva. Na manhã dessa sexta-feira, o Botafogo enviou ao Atlético o sim para a proposta feita por Júnior Santos. Dessa maneira, já dá para contar que o atacante artilheiro da Libertadores na última temporada é reforço do Galo. Júnior Santos, inclusive, está se despedindo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, na manhã dessa sexta-feira, dos outros jogadores do Botafogo, contrato de 4 temporadas. Botafogo e Atlético divergiam nos últimos dias em relação ao valor final do negócio. O Atlético havia oferecido 7 milhões de dólares, o Botafogo tinha pedido 8. Proposta mais recente enviada pelo Galo previa 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus atrelados à performance, e foi essa oferta aceita pelo Botafogo. Jogador comprado por 1 milhão de reais e que é vendido agora por um valor superior a 42 milhões de reais. Só para complementar, Júnior Santos terá direito a um belo aumento salarial. Ele salta de 700 mil mensais para algo na casa de 1 milhão de reais mensais e se torna o principal reforço atleticano depois da saída do Paulinho, o Galo que já havia fechado com Gabriel Menino, Patrick e também o lateral Natanael. Tratativas com o Coelho seguem existindo, negociação com o Soteldo das mais complicadas. Hora de falar sobre o Flamengo, que ganhou ajuda importante de sua patrocinadora Master para a tentativa de contratar Neymar. Fui o primeiro a falar na terça-feira que o Neymar discute a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. E esse rompimento pode acontecer até a próxima semana. O Neymar não descarta vir jogar no Brasil primeiro, antes de se mudar para os Estados Unidos, até por isso o Santos é favorito. O Flamengo namora a possibilidade de contratação do Neymar há bastante tempo, e é aqui que surge a novidade. O Gabriel Reis contou que a Pixbet, patrocinadora oficial do Flamengo, se dispôs a ajudar o Flamengo no pagamento dos salários do Neymar, caso exista um acordo entre as partes.
A ideia da Pixbet é repetir feitos da Superbet em relação ao São Paulo. A empresa paga R$ 1 milhão por mês do salário do Oscar e da Esportes da Sorte em relação ao Memphis Depay. O Memphis recebe 2 milhões e 900 mil por mês, ou melhor, 3 milhões e 100 mil com a atualização do euro. Lá no Corinthians, cerca de 2 milhões e 100 mil são pagos pela Esportes da Sorte. É importante contar que ainda não há uma proposta oficial do Flamengo ao Neymar. O rubro-negro está avaliando as possibilidades e, se de fato entender que o Neymar quer voltar ao Brasil, pode formalizar essa oferta. Flamengo que negocia nesse momento com Danilo, zagueiro barra lateral da Juventus. Contei para vocês que existe um grande trunfo para o Flamengo nessa tratativa. A esposa e os filhos do Danilo querem se mudar para o Rio de Janeiro. Inclusive a escola das crianças já foi escolhida. Só para completar sobre o Neymar, tinham me perguntado durante a live dessa semana se o Neymar não poderia pintar no Cruzeiro. Afinal de contas, o Alexandre Matos tem excelente relação com o pai do Neymar e o Cruzeiro é um dos clubes com mais capacidade de investimento. Perguntei essa questão para o Matos e o Matos afirmou: esquece. A saideira sobre o Flamengo, Luiz Araújo, foi sondado pelo Al Rayyan. A possibilidade de proposta chegou aos ouvidos do Flamengo, que descartou qualquer negócio. José Boto já havia dito que jogadores titulares não serão vendidos por agora. Preciso te contar que o Boca Juniors está de olho em um zagueiro do São Paulo. Eu me refiro a Alan Franco, que demorou para engrenar no tricolor, mas depois da chegada do Zubeldia se transformou em titular absoluto no São Paulo. Informação sobre o interesse do Boca é do site El Craque Deportivo. Antes de gravar o vídeo, sondei uma pessoa do São Paulo para saber sobre a possibilidade de oferta, sondagem, em que pé está essa história. E essa pessoa assegurou que ninguém do Boca procurou o São Paulo até esse momento para falar sobre o Alan Franco. E o São Paulo também não tem a intenção de se desfazer do zagueiro argentino, que é homem de confiança do Zubeldia. Só para complementar o noticiário do São Paulo, o tricolor decidiu mandar atletas de volta para o Brasil para a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo do Campeonato Paulista marcado para a próxima segunda-feira. Goleiro Rafael, lateral direito Moreira, os zagueiros Arboleda, Sabino e Ferranese, os meio-campistas Bobadilha, Santilong e Rodriguinho, além dos atacantes Henrique e William, estão embarcando de volta ao Brasil para disputar essa partida do Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo do São Paulo, que acabou ficando de fora da rodada de abertura por conta de compromissos lá nos Estados Unidos. O São Paulo enfrentaria a Inter de Limeira. Esse jogo foi adiado para fevereiro. Hora de falar sobre Fagner. Quais os reais motivos da saída dele do Corinthians? Esse foi um dos temas abordados por Ramon Dias na entrevista coletiva depois da vitória do Timão por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino em Bragança, na estreia dos dois no Paulistão. Importante contar que Pedro Raul fez gol, desencantou e foi bem na vitória de virada. O outro gol corintiano marcado por Thales Magno. O Red Bull Bragantino havia aberto o placar com o Lucas Evangelista no primeiro tempo. O Ramon Dias procurou ser educado e protocolar na resposta sobre o Fagner, abre aspas para o argentino: antes de tudo tenho que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui, mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto, mas a longo prazo. É uma necessidade, fecha aspas. Ou seja, o Ramon saiu pelo discurso de que havia necessidade de rejuvenescer o elenco e dar chance para atletas mais jovens, como, por exemplo, o Léo Maná, que foi titular na partida de ontem. Embora o Corinthians melhora mesmo quando o Mateuzinho entra no lugar do Léo Maná. Mas esse discurso do rejuvenescimento não é a principal justificativa ou o grande motivo para a saída do atleta. O Corinthians fez péssimo negócio com o Fagner, o emprestou de graça ao Cruzeiro e pagando a maior parte dos vencimentos. O Fagner ganha na casa dos 800 mil, 500 mil serão bancados pelo Corinthians, o Cruzeiro vai ter a responsabilidade de apenas 300 mil por mês. Posso assegurar para vocês que os Fagner saem do Corinthians por conta de um relacionamento desgastado com alguns atletas importantes do elenco. Fagner era um dos mais antigos e durante boa parte desse período foi o responsável, por exemplo, pela caixinha. Era o cara que comandava e que multava os atrasados, enfim, isso gera algum desgaste. O Fagner também tem personalidade forte, é um cara às vezes bipolar, muito duro em alguns dias, em outros dias um pouco mais relaxado. Isso acabou gerando desgastes internos. A relação dele com o Ramon Dias também estava muito longe de ser boa. Pelo contrário, era uma relação ruim. Diante desse cenário, o Ramon pediu que o Fagner fosse negociado. Ele entende que o vestiário do Corinthians ficará melhor sem a presença do Fagner, abrindo mão também de um jogador super importante. Fagner que ainda tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Você, corintiano, acha que o Fagner fará falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras.
repercutindo informação que surgiu nas últimas horas e que dá conta de que Claudinho, meio atacante de 27 anos de idade do Zenit, interessa ao Verdão. O Palmeiras procurou o Zenit nos últimos dias para demonstrar a intenção de contratar o jogador. Vale a lembrança de que o Palmeiras acaba de fechar a venda do Vitor Reis para o Manchester City por 35 milhões de euros, então dá para imaginar que dinheiro não é problema para o Palmeiras, especialmente porque o Verdão fez recentemente uma oferta pelo Andrés Pereira no Fulham de 25 milhões de euros, foram 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Claudinho é um velho sonho de clubes brasileiros. O Botafogo e o Flamengo já negociaram nas últimas janelas, Corinthians e Palmeiras também. A maior oferta que o Zenit teve pelo Claudinho foi do Flamengo, que chegou a sugerir 18 milhões de euros. Na oportunidade, a pedida do Zenit era de 20 milhões de euros. Conversei na semana passada com o Fernando Garcia, que havia assegurado que não tinha propostas de clubes daqui, embora existissem especulações de Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O GE assegura que o Palmeiras fez uma oferta oficial, as cifras não foram reveladas. Que o Claudinho pense em voltar ao Brasil, isso não é novidade para ninguém, é uma realidade. O grande problema tem sido o Zenit, que é super duro na hora de negociar atletas. Contrato do Claudinho até dezembro de 2028, jogador que desde que chegou tem 122 partidas, com 21 gols e 28 jogos. A chegada do Claudinho não inviabiliza a tentativa de contratação do Andrés Pereira, embora o negócio com o Fulham siga travado. O Palmeiras pensando grande, sonhando alto, depois das chegadas de Facundo Torres por 12 milhões de dólares e também de Paulinho, comprado do Atlético Mineiro por 18 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!